Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de meados dos 40 anos com 2 filhas. No final, acabei me divorciando do meu marido, com quem me dava muito bem. Ele e eu éramos colegas de escola secundária. Depois de nos formarmos, nos mudamos para bairros diferentes e perdemos o contato até que, por acaso, nos reencontramos. Namoramos por 1 ano, e quando meus pais descobriram que tínhamos uma relação íntima, nos pressionaram a casar. Minha mãe, uma cristã devota, acreditava firmemente que devíamos nos casar já que nossa relação havia avançado muito. Por outro lado, minha sogra nunca me aceitou e desde o início achou que eu havia seduzido seu filho. Meu marido, que perdeu o pai ainda jovem, cresceu apenas com a mãe e sempre teve um vínculo especial com ela. Apesar de não terem passado grandes dificuldades financeiras graças ao seguro de vida do pai, meu marido sempre sentiu pena da mãe. Talvez por isso ele nunca conseguiu mediar corretamente quando ela me tratava mal. Minha sogra costumava dizer que nossa família estava arruinada por minha culpa ou que seu filho tinha mudado para pior por me conhecer. Sempre tinha comentários desse tipo. No início, realmente pensei que eu poderia ser uma nora terrível, e que por isso ouvia esses comentários da minha sogra. Depois, aos poucos aprendi que eu não era o problema. Claro, não posso dizer que eu não fosse o problema de forma alguma, nem sempre fui a nora perfeita. No entanto, percebi que minha sogra muitas vezes me repreendia sem motivo algum. Alguns dias me insultava só porque tinha tido um dia ruim. Quando percebi que o motivo pelo qual minha sogra me repreendia não era totalmente culpa minha, comecei a considerar a possibilidade do divórcio. Mas, infelizmente, quando percebi isso, já era tarde demais. Já tínhamos filhos e não era uma decisão fácil de tomar. Com o tempo, me acostumei às palavras da minha sogra e aprendi a ignorá-las. Meu caráter é tranquilo, então, embora me sentisse furiosa por dentro, superava rapidamente e seguia em frente em silêncio. Não queria me intrometer na relação tão próxima entre meu marido e sua mãe e também não tinha energia para me preocupar com isso enquanto trabalhava e cuidava dos filhos. No entanto, no final do ano passado, minha sogra começou a me ligar com frequência, reclamando de várias dores. Vale mencionar que a casa dos meus sogros fica a cerca de 40 minutos de carro da nossa. Então, sempre que ela dizia que estava doente, eu tentava visitá-la e levá-la ao médico. Mas ela sempre recusava ir ao hospital. Não havia muito que eu pudesse fazer por ela. Mas nunca imaginei que isso fizesse parte do grande plano da minha sogra para vivermos juntos. No início deste ano, meu marido de repente disse que deveríamos arranjar um jeito de viver. Perguntei por que ele estava dizendo isso de repente, e ele explicou que achava muito difícil ver sua mãe vivendo sozinha e que deveríamos arranjar um jeito de viver. Ele me disse que estava preocupado com a saúde de sua mãe e que, dado seu estado, provavelmente não lhe restava muito tempo de vida. Assenti ao ouvir isso. Ele não estava errado. Então eu disse a ele que estava certo, que provavelmente não lhe restava muito tempo de vida. Mencionei que, dado que sua mãe amava tanto seu filho, com certeza gostaria de morar com ele. Disse que, já que ele estava tão preocupado com ela, morar juntos parecia a melhor opção. Então, meu marido ficou feliz e me disse que sabia que eu entenderia. Então sorri e disse para ele empacotar suas coisas e ir morar na casa da mãe dele. Disse para ele cuidar bem dela e viverem felizes juntos. Mencionei que, embora fosse difícil para mim cuidar de nossas filhas sozinha, ele não precisava se preocupar comigo e que fosse ver a mãe dele. Disse que ele era um filho muito devoto. Meu marido me olhou com incredulidade e de repente ficou furioso. Perguntou se eu não entendia o que ele estava dizendo, que queria levar sua mãe para nossa casa, onde moram nossas filhas. Perguntou por que deveria ir morar na casa da mãe dele tendo a própria casa. Então, também o olhei com uma expressão de confusão e respondi que esta não era só a casa dele, que era nossa casa, minha e das nossas filhas. Eu disse a ele que, já que queria viver com a mãe dele, estava respeitando a opinião dele e por isso sugere que ele se mudasse para a casa da mãe dele. Perguntei o que o incomodava tanto nisso. Então, meu marido disse que resolveríamos isso de maneira democrática e chamou nossas filhas. Perguntou a elas o que achavam da ideia de viver com a avó e que levantassem a mão se estivessem de acordo. Embora ele dissesse que podiam ser sinceras, nossas filhas o olharam com cautela e não levantaram a mão. E a filha mais velha contou ao pai. Disse que, na verdade, a avó lhe parecia um pouco estranha, que tanto ela quanto a irmã estavam em uma fase crucial dos estudos e que, se a avó se mudasse conosco, se sentiriam desconfortáveis.
Senti orgulho ao ver minha filha mais velha expressar sua opinião de maneira tão madura. A verdade é que minha sogra sempre desprezou minhas filhas por serem meninas e nunca lhes deu amor. Portanto, do ponto de vista das minhas filhas, elas não sentiam nenhum afeto especial pela avó. Disse a elas que entendia e que podiam ir para os seus quartos fazer suas coisas. Então, eu disse ao meu marido, de acordo com o método democrático que você queria, a votação é 3 contra 1. Então, não podemos ter sua mãe morando conosco, certo? Além disso, quando mais você terá a oportunidade de passar tanto tempo com ela? Eu também irei visitá-los de vez em quando com as meninas. A partir daquele momento, meu marido começou a chorar e a fazer um grande escândalo. Disse que ele era o chefe da família e que eu estava tirando sua autoridade, que nossas filhas estavam desobedecendo e que não sabiam respeitar os mais velhos, e me perguntou como eu as tinha educado. Respondi que não era a única que as tinha educado, e que se ele queria cuidar da mãe, por que estava tão zangado? Também disse que eu também precisava dele como marido e como pai de nossas filhas, mas como ele queria viver com a mãe, eu estava disposta a ceder e deixá-lo ir com ela. Como você disse, provavelmente não resta muito tempo de vida à sua mãe, e considerando isso, a qualquer momento que ela quiser ver suas netas, as levaremos para visitá-la. Mas, para ser sincera, sua mãe realmente não gosta muito de nossas filhas nem se preocupa em vê-las. Para ela, só você existe. Finalmente, veio à tona a verdadeira razão do meu marido. Ele me perguntou como cuidaria de sua mãe sozinho. Então eu perguntei, então, eu deveria trabalhar, cuidar de nossas filhas e agora também de sua mãe? Não importa o quanto eu tente, não conseguirei fazer isso, então você tem que cuidar de sua mãe. Eu nem sequer tenho tempo para cuidar da minha própria mãe. Continuamos repetindo as mesmas coisas várias e várias vezes, num ciclo sem fim, e eu me sentia muito frustrada. Claro, não é que eu não entendesse o que meu marido queria dizer. Ele queria que, como nora, eu cuidasse e atendesse sua mãe, mas não tinha coragem de dizer isso diretamente por orgulho. Ignorei sua insinuação e continuei fingindo não entender. Disse às nossas filhas que o pai delas amava tanto a avó que iria ficar com ela por um tempo. Minhas filhas, que são muito perspicazes, disseram que entendiam. Aqueas adorave. No dia seguinte, meu marido não voltou para casa até tarde. Como às vezes costumava sair para beber, pensei que provavelmente estava bebendo em algum lugar. Quando mandei uma mensagem perguntando onde ele estava, ele respondeu apenas com uma mensagem dizendo que estava na casa da mãe. Ao ler a mensagem, não pude deixar de sorrir. Respondi que, se fosse para lá, pelo menos deveria ter levado suas coisas, mas não recebi mais respostas. Deixei para lá, pensando que ele saberia o que estava fazendo. Na manhã seguinte, mandei as meninas para a escola e fui trabalhar. Estava no meio do meu expediente quando recebi uma ligação da minha sogra. Antes, eu recebia muitos palavrões por telefone, então me acostumei a gravar as chamadas, além de que hoje em dia os telefones celulares permitem configurar a gravação automática. Assim, em modo de gravação, falei com minha sogra. Ela começou a gritar comigo imediatamente, perguntando como eu ousava expulsar meu marido. Fiquei sem palavras, surpresa e atordoada. Dizia que não havia nenhuma esposa que expulsasse o marido de casa, enfurecida. Tentei explicar a situação, mas ela não parecia querer ouvir. Finalmente, em um estado de resignação, apenas ouvi. Minha sogra só me lançava insultos unilateralmente. Depois de um tempo, ao ver que eu não respondia, ficou ainda mais irritada e desligou. Imediatamente enviei o arquivo da gravação para meu marido e perguntei o que ele havia dito à mãe. Ele me disse que só havia dito que queria morar com sua pobre mãe, e que eu lhe havia dito para fazer as malas e ir embora. Respondi que ele estava louco, que eu nunca havia dito isso, mas ele insistiu que foi isso que ouviu. Então eu disse que estava bem, que se íamos cuidar da mãe dele, também devíamos cuidar da minha. Eu disse que não apenas a mãe dele estava envelhecendo, mas também a minha. Ele respondeu que ele era filho único, enquanto eu tinha um irmão que podia cuidar da minha mãe. Percebi que não resolveríamos isso conversando. Minha sogra havia dito ao final da chamada que não precisava de uma nora como eu, e que era uma pena que seu filho tivesse que viver com uma mulher como eu. Ela até disse que, mesmo que meu marido não quisesse, ela faria de tudo para nos divorciar. Então perguntei ao meu marido se ele pensava o mesmo. Embora eu estivesse muito irritada, minha voz estava calma. Meu marido não respondeu por muito tempo. Eu disse ao meu marido que, sinceramente, antes de receber a chamada da mãe dele, nunca havia pensado em divórcio. Eu só queria que ele pudesse cumprir com seu dever filial, por isso sugere que fosse cuidar de sua mãe.
mas perguntei o que ele havia dito à mãe para que ela me insultasse assim. Eu disse que não podia mais suportar, que mesmo que sua mãe tivesse mencionado o divórcio primeiro, agora eu também começaria a considerá-lo seriamente. Depois daquele dia, meu marido parou de vir para casa e parecia ir e vir da casa da mãe. Então eu não entrei em contato com ele e deixei para lá. No início, eu estava desconcertada, mas vivendo apenas com minhas filhas, logo nos adaptamos e começamos a nos sentir confortáveis. Passaram-se cerca de 3 semanas, e de repente, meu marido voltou para casa. Estávamos jantando quando ele entrou. Minhas filhas me olharam de soslaio e eu simplesmente olhei uma vez e continuei jantando. Depois de terminar o jantar, entrei no quarto principal e o encontrei deitado na cama. Então perguntei a ele, com um tom sarcástico, porque não havia seguido a decisão de sua mãe de nos divorciar. Meu marido não reagiu e apenas olhava para o telefone. Então tirei os papéis do divórcio que havia preparado. Meu marido os olhou e depois olhou para mim, perguntando: "E as meninas?" Perguntou-me se eu realmente poderia viver sem ver nossas filhas. Eu disse a ele que as meninas já eram grandes e que poderíamos perguntar a elas com quem queriam viver, com a mãe ou com o pai. Eu disse que se escolhessem ir com ele, a mãe dele cuidaria bem delas. Além disso, como nossos bens não eram muitos, dividi-los de acordo com a lei não seria um problema. Eu disse que considerava que a causa do divórcio eram os repetidos insultos da mãe dele e que eu tinha muitas gravações, então planejava processá-la por danos. Meu marido me olhou incrédulo e perguntou se eu realmente queria ir até o fim. Eu disse que se ele tivesse vindo pegar suas coisas, que as pegasse e fosse embora. Então, para digerir o jantar, saí para passear com as meninas pelo bairro. Quando minhas filhas e eu voltamos para casa, entretanto, que não havia passado muito tempo, minha sogra estava em nossa casa. Fiquei surpresa ao vê-la porque não poderia ter chegado enquanto passeávamos pelo bairro. Parecia-me que ela teria voado como Superman ou então teria esperado que meu marido e eu terminássemos de conversar para poder intervir se fosse necessário. Vendo-a sentada em minha casa, parecia então que ela havia decidido intervir, talvez dizendo-me mais insultos, mas fiquei surpresa quando disse que deveríamos nos reconciliar. Eu respondi que não fazia sentido falar de reconciliação quando estávamos no meio de uma conversa sobre divórcio. Isso não é brincadeira de criança. Eu disse à minha sogra que já havia redigido os papéis do divórcio. Então, minha sogra me perguntou se o fato de seu filho se preocupar com a mãe era motivo de divórcio e começou a dizer as mesmas coisas que meu marido. O que aconteceria com as meninas? Respondi que, como nossas filhas já eram grandes, deixaríamos que elas decidissem com quem queriam morar. Se decidissem seguir o pai, pedi à minha sogra que cuidasse bem delas. E se decidissem ficar comigo, disse que cuidaria bem delas e que não se preocupasse. Minha sogra ficou nervosa e disse que seu filho não sabia nem preparar uma refeição e que não poderia cuidar das meninas. Ela disse que estava muito arrependida. Naquele momento, pensei em perdoá-lo, mas depois de refletir por alguns dias, percebi que minha sogra continuaria envelhecendo e meu marido não mudaria, então decidi que o melhor era me divorciar. No final, tomei a decisão de me divorciar. Minhas filhas sabiam o que eu tinha suportado com minha sogra durante todos aqueles anos e me disseram para fazer o que eu achasse melhor. Então, há pouco tempo, apresentei uma petição de divórcio ao tribunal, com base nos repetidos insultos de minha sogra e na negligência de meu marido. Conversando com meu advogado, ele disse que, como eu tinha gravações dos insultos de minha sogra, poderia obter não apenas a pensão alimentícia, mas também uma compensação financeira. A metade da venda da casa também me caberia. Meu marido esperava que pelo menos uma de nossas filhas o seguisse. Mas hoje em dia, as crianças são muito espertas. Sabiam que, se fossem com o pai, teriam que cuidar das tarefas domésticas e cuidar da avó. Então, no final, ambas decidiram ficar comigo. No começo, quando meu marido e eu discutíamos sobre cuidar de sua mãe, nunca pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Agora que decidi me divorciar, sinto um pouco de vazio por ter suportado tanto tempo, mas ao mesmo tempo, sinto-me aliviada que finalmente tenha terminado. Meus sentimentos são muito contraditórios. No entanto, acredito que no futuro haverá apenas coisas boas e estou decidida a viver de forma positiva e feliz. Agradeço a todos que ouviram minha história, me compreenderam e me apoiaram. Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado.